Manguezais. O que são? Por que fedem? Quem vive lá? Eles têm alguma importância para mim? Antes de responder todas essas perguntas, vamos definir alguns conceitos básicos. Para entender o que é um manguezal, temos primeiro que entender o que é um estuário. Estuários são ecossistemas funcionais únicos e muito produtivos, onde a água doce, vinda de rios, se encontra com a água salgada do mar. Um estuário típico tem diferentes regiões. A desembocadura ou cabeça do estuário, de onde vem a água doce, nutrientes e bastante sedimento. A zona de mistura, onde a quantidade de água salgada é praticamente igual à de água doce, e a foz do rio, ou boca do estuário, de onde vem a água salgada, com rica comunidade de plânctons que fornece alimento, nutrientes e energia para animais associados àquele ambiente. Eles possuem um papel muito importante nos processos ecológicos que ali ocorrem, como controle de sedimentos, ciclagem de matéria orgânica, produção de biomassa e são berçários de diversas espécies de animais, como peixes, aves, crustáceos e moluscos, servindo de abrigo e área de reprodução. Além disso, funciona como área de proteção, impedindo que efeitos de eventos climáticos vindos do oceano adentrem no continente. Os manguezais são ambientes associados aos estuários. Eles ocorrem em todo o mundo, nas regiões costeiras tropicais. No Brasil, o limite norte deste ecossistema encontra-se no litoral do estado do Amapá, onde estão localizadas grandes áreas de manguezais. Já o limite sul está localizado na cidade de Laguna, no litoral do estado de Santa Catarina. Encontra-se entre a terra e o mar, localizado em terrenos baixos na foz dos rios e estuários. As marés são o principal mecanismo de entrada das águas salinas nos manguezais, sendo responsáveis pela oscilação da salinidade. A composição do solo é predominantemente de lama e o seu sedimento é originado tanto do mar quanto dos rios e estuários. Também a presença de matéria orgânica vegetal e animal em diferentes etapas de decomposição. As bactérias consomem oxigênio para decompor toda essa matéria orgânica, deixando o ambiente anóxico, ou seja, com baixo teor de oxigênio, causando mau cheiro. Sua vegetação, em geral, é formada de plantas que suportam grandes concentrações de sal, são chamadas de halófitas. Tal fator define sua distribuição no ambiente, tal qual a baixa concentração de oxigênio. No manguezal, temos como componente principal o mangue, que é constituído principalmente por 3 espécies de árvores lenhosas. A primeira é a Rhizophyra mangli, conhecida como mangue vermelho. Ela apresenta rizóforos que partem do tronco da árvore e formam arcos de sustentação para trocas gasosas. A laguncular é a racemosa, conhecida também como mangue branco. Ela possui pneumatóforos e glândulas de sal nos pecíolos. Está presente nas áreas mais arenosas e próximas às restingas. E também a Avicennia shaueriana, ou mangue preto. As suas raízes se desenvolvem na área subaérea e delas partem pneumatóforos que formam palitos com a presença de estruturas chamadas de lenticelas para realizar trocas gasosas. Na fauna do manguezal, encontramos desde seres microscópicos até alguns mamíferos de porte médio, mas a sua grande maioria é constituída de peixes, moluscos e crustáceos. Por ser um local abrigado, é considerado como um berçário natural, ideal para os organismos jovens se desenvolverem em pelo menos um estágio de seu ciclo de vida. Por isso, grande parte desses animais não vivem nele, mas o utilizam para alimentação e reprodução. Os que vivem permanentemente, como os sururus, os mariscos e as ostras, se adaptaram às variações de salinidade e de dessecação, ou seja, à falta de umidade durante a maré baixa. Devido às condições físicas do ambiente, não ocorre uma grande variedade de espécies, porém, a abundância de organismos que ali vivem é alta. Em seu solo, como já dito antes, há um grande acúmulo de matéria orgânica, servindo assim de abrigo para organismos menores se desenvolverem. O grupo mais comum nos manguezais são os crustáceos, representado principalmente pelos caranguejos. Eles são considerados engenheiros de ecossistemas, pois ao cavarem as suas tocas, ajudam na aeração, facilitando a oxigenação do solo. As espécies de moluscos, em sua maioria, são sésseis e sobrevivem presos às raízes das árvores, como as ostras do mangue. Elas se alimentam de micro-organismos e ajudam na renovação natural do ecossistema. Peixes que são frequentes nos manguezais são os robalos, as tainhas, as sardinhas e as garoupas. Elas podem viver ou apenas frequentá-los quando precisam de comida.
Dentre as aves mais comuns estão os guarás, as garças, os colhereiros e o martim pescador. Elas se alimentam de peixes, crustáceos e moluscos e se reproduzem neste ambiente, além de eventualmente usá-lo como ponto de descanso. Os mamíferos, como as lontras, os coatis, mão-pelada e o boto cinza, também usam esse ambiente com a mesma finalidade. A existência dos manguezais é importante por diversos motivos, como é um grande exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para a produtividade primária na zona costeira. Serve de berçário natural e de refúgio de animais. Produzem mais de 95% do alimento que o homem captura no mar. A vegetação de mangue serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão e formando uma barreira de proteção nas áreas ribeirinhas. As raízes do mangue funcionam como filtros na retenção dos sedimentos. Constituem um importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas. Filtram os poluentes, reduzindo a contaminação das praias. Vários produtos são extraídos do manguezal, como remédios, álcoois, adoçantes, óleos e tanino. Utiliza-se a área para recreação, turismo e criação de peixes, ostras e mariscos. Sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. Entretanto, essas importâncias, infelizmente, não refletem seu nível de conservação no Brasil, e muitos desses ambientes estão sujeitos a diversos tipos de impactos ambientais que culminam em sua degradação, sendo os mais comuns as instalações urbanas. Para a instalação de indústrias, portos, moradias, etc., em um manguezal são necessárias determinadas medidas para a sua fundação, como as dragagens e os aterros. As dragagens são atividades de desassoreamento, alargamento ou escavação do sedimento no fundo de corpo d'água para facilitar o acesso a portos. Isso interfere diretamente na estrutura do solo do local onde a dragagem é realizada, prejudicando a fixação da vegetação que nele habita e desestabilizando assim a formação do ambiente como um todo. Os aterros são como o oposto das dragagens, ou seja, é o preenchimento do fundo de corpos d'água. Isso pode acarretar no soterramento de organismos que habitam as regiões enterradas, além de interferir na drenagem da água dos ambientes, causando alagamento, derramamento e despejo irregular de óleo e seus derivados. Muitas vezes, embarcações e indústrias localizadas em regiões próximas a manguezais protagonizam eventos de derramamento de óleo. Isto apresenta um risco à fauna que habita esses ambientes, uma vez que essas substâncias podem acarretar em diversos efeitos como a mortalidade por asfixia, alterações no equilíbrio populacional e alterações na taxa de alimentação destes organismos. A aquicultura é o nome dado à atividade econômica que visa a produção de organismos aquáticos para o consumo. Em manguezais, o tipo mais comum de criação é a chamada carcinicultura, ou seja, a criação de crustáceos, como o camarão e o caranguejo. Esta atividade pode ser danosa ao ecossistema, pois o aumento de número de organismos na região acaba por reduzir drasticamente a quantidade de nutrientes e alimento presente no meio, afetando as espécies já existentes no habitat e podendo prejudicar o equilíbrio ambiental do manguezal. E por último, a poluição. Um dos maiores problemas em regiões urbanizadas é o lixo e o esgoto. O saneamento básico, em muitos lugares, ainda é precário ou é inexistente, sem lugar apropriado para o descarte dos lixos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, são despejadas na Baixada Santista, por exemplo, mais de 10,3 toneladas diárias de lixo e esgoto nas águas do manguezal. Então, você deve estar se perguntando o que pode fazer para poder contribuir com a preservação dos manguezais. Aqui vão duas sugestões. O descarte correto do seu lixo, ou seja, você pode separar os resíduos comuns dos recicláveis. E também respeitar e apoiar as políticas públicas de conservação. O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Esperamos ter tirado todas as suas dúvidas sobre o manguezal. Contamos com a sua ajuda para preservá-lo. Até a próxima!